Bem, hoje eu estou dando continuação aos vídeos que eu estou fazendo para expor a palavra de Deus, para expor o conhecimento que Deus tem me dado, segundo a palavra dele. E tudo que eu vou falar aqui se encontra dentro da palavra de Deus. Hoje eu vou falar para vocês sobre as leis de Deus. Primeiramente, para que servem leis? As leis servem para que haja organização nas coisas. Por isso que um país tem lei, todo país tem lei, para que haja organização e para que possamos viver em sociedade. Deus usa suas leis na criação, para que haja organização dentro da sua criação. Nós temos a lei da gravidade, tudo que sobe desce. Nós temos a lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E assim vai indo, muitas leis, para que haja organização nas coisas criadas. Mas Deus também tem as suas leis morais, que todas as criaturas estão debaixo dessas leis morais. Eu vou falar de duas principais, porque nós temos o relato bíblico que Deus concedeu a Moisés 10 leis, conhecido como os 10 mandamentos, em que o povo de Israel teria que estar cumprindo toda essa lei. Mas nós vemos que o povo de Israel não cumpre essa lei, não conseguiu cumprir, ou na verdade, nenhum descendente de Adão consegue cumprir os 10 mandamentos de Deus. Gostaria de falar um pouco sobre o número 10. Deus trabalha com simbolismo e representação dentro da Bíblia. Não são só 10, não são só 10 leis morais de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês com o número 7. O número 7 dentro da Bíblia, ele tem a representação de plenitude. Deus faz a sua criação em 6 dias e no 7º dia ele descansa, porque já estava tudo feito, já estava tudo acabado. Então, o número 7 quer dizer plenitude, traz o simbolismo da perfeição. E o 10 também tem a sua representação dentro da Bíblia. O 10 tem a representação de multiplicidade. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu estou falando isso só para os irmãos entenderem, não se apegar aos 10 mandamentos, sendo só 10 mandamentos. São muito mais mandamentos na lei santíssima de Deus. Mas hoje também eu vou falar principalmente sobre as leis morais e eu vou me especificar em duas somente, para que vocês possam entender o Evangelho. A primeira lei seria a lei condenatória, que seria essa: a alma que pecar, essa morrerá. A gente encontra essa lei bem explícita em 2 lugares dentro da Bíblia. Uma no começo, em Gênesis, quando Deus fala para Adão e Eva: não comam desse fruto, porque no dia em que comerem, vocês vão morrer. E outra a gente encontra em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, quando Deus fala: todas as almas são minhas. Assim como a alma do Pai é minha, a alma do Filho também é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei condenatória de Deus. Todos que erram contra Deus estão sentenciados à morte. E nós sabemos pelo relato bíblico que Adão e Eva erraram contra Deus. Agora eu vou me deter um pouco na história de Adão e Eva para que a gente possa entender o Evangelho. Porque o Evangelho já está inserido nessa primeira história dos nossos pais, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Sabemos que Deus falou para eles não comerem de um certo fruto. Só que antes Deus falou que eles poderiam comer de todos os frutos do jardim. Mas aí Deus mostra uma árvore e fala: só daquela árvore, daquele fruto, vocês não vão comer. Porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Ali Deus implantou essa lei: a alma que pecar, essa morrerá. E nós sabemos que pelo relato bíblico, Adão e Eva cometem esse erro. Agora eu vou discorrer um pouco da história. A palavra de Deus nos trata e nos ensina através de simbolismos, e eu vou falar um pouco desse simbolismo que existe no Éden. A palavra de Deus diz que quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles se sentem envergonhados e eles se veem nus. Aí há um simbolismo, não é que eles não se viam nus e agora eles se veem nus.
Na verdade é que antes, quando eles eram santos como Deus, e eles viam Deus face a face, eles estavam em equidade com o Deus Santo, com o Deus vivo. Eles poderiam ter uma relação face a face com Deus, porque eles eram santos como Deus. A partir do momento que eles erram contra Deus, eles que eram justos, se tornam injustos diante de Deus. Então, antes eles eram em equidade com Deus, agora eles estão em iniquidade com Deus. Eles não têm mais como ver Deus face a face. E eles se sentem envergonhados com isso. A palavra de Deus nos ensina que Deus vem ter com eles na viração do dia, como sempre fazia. Só que eles se escondem de Deus. E quando Deus os chama, a palavra de Deus nos mostra que eles se apresentam diante de Deus com folhas de figueira, tampando a sua nudez porque se sentiam envergonhados. Só que Deus não aceita aquela justificação. Agora eu vou falar sobre o simbolismo da folha de figueira. A folha de figueira simboliza o homem querendo se justificar com Deus com as suas próprias obras. Para vocês entenderem, é como o homem falar para Deus: eu nunca roubei, nunca matei, eu sempre fui bom, eu sempre fiz boas coisas, então eu mereço o céu. Não é assim, irmãos. A palavra de Deus diz que as nossas obras diante de Deus é como trapo de imundícia. Deus não aceita as nossas obras para que a gente se auto-justifique de nossos erros. Podemos ver que no relato bíblico, Deus prepara pele de animais para que eles se vestissem. Tem um outro simbolismo nisso, e tem uma outra lei empregada aí. Essa outra lei é: para que o culpado não morra, um inocente terá que morrer em seu lugar. Quem que era inocente naquele local? Eram os animais. Você lembra que a lei condenatória de Deus pedia a morte? Porque Deus falou que no dia em que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Mas Adão e Eva não morrem naquele dia. Mas houve uma morte naquele dia. Um animal foi morto para cobrir a injustiça de Adão e Eva. O animal era justo. Essa outra lei é a lei da absolvição. Para que o culpado não morra, um inocente morrerá no seu lugar. Parece loucura, né? O nosso senso de justiça jamais caberá isso. Mas a palavra de Deus diz, lá em Romanos, que as coisas de Deus é loucura para o ímpio, para os que perecem, mas para os que são salvos é poder de Deus. É isso mesmo, meus irmãos. Essa lei é a lei do amor de Deus. Para que a sua criação, o homem, não fosse extirpada, não fosse extinguida, Deus coloca uma outra lei. E um animal morre no lugar do homem. Só que existe um simbolismo nisso. Esse animal simbolizava o que o próprio Deus iria fazer lá na frente. Apocalipse 13:8 nos diz que Jesus Cristo é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então aquele animal morto no jardim do Éden já simbolizava o que o próprio Deus iria fazer pela humanidade. Que ele mesmo iria morrer em prol da humanidade. Em prol daqueles que iriam acreditar que ele morreu no lugar deles. E a palavra de Deus diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu por você numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está no trono governando todo o universo, esse será salvo. O que a gente tem que entender, meus amigos, é que quando Adão e Eva erram, eles mereciam a morte. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, imputou uma outra lei naquele local. Para que o culpado não morra, um inocente morrerá em seu lugar. É por isso que João Batista, quando vê Jesus Cristo vindo ao seu encontro, João Batista diz:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o profeta Isaías já profetizava 600, 700 anos antes da morte de Cristo. Ele profetizava lá em Isaías 53, que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Esse é o Evangelho. É isso que nós precisamos conhecer sobre as leis morais de Deus. As duas principais leis de Deus são essas. A alma que pecar, essa morrerá. É por isso que todos nós morremos, meus amigos. Porque somos da descendência de Adão. E com esse erro, eles foram desligados de Deus. Porque ninguém tem vida em si mesmo. Ninguém tem vida em si mesmo. Precisamos estar ligados à fonte de toda a vida. E a fonte de toda a vida é Deus. A palavra de Deus diz que no jardim existia a árvore da vida, em que Adão e Eva teriam que estar se alimentando dessa árvore para que houvesse manutenção da vida. Como eles são desligados do jardim, eles são desligados dessa árvore da vida. Então a vida que eles têm é temporária, eles não têm mais a vida eterna, porque eles estão desligados da árvore da vida. Vocês conseguem compreender? Então toda geração que advém de Adão e Eva, ele já nasce apartado da árvore da vida. É por isso que nós morremos. Porque nós já não estamos ligados à árvore da vida, à fonte da vida. A nossa vida aqui é uma vida temporária. Apóstolo Paulo, em Romanos 5, 12, ele diz assim, que por um homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. Por isso que todos morrem. Apóstolo Paulo, em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Porque nós somos destituídos da glória de Deus, que é a vida eterna. Mas Deus tem um plano de salvação para o homem. Para que o culpado não morra, o inocente terá que morrer em seu lugar. E Deus, em uma parte da história, se torna homem. E vem e cumpre toda a sua lei. Só que eu quero frisar agora para os irmãos, a natureza divina de Cristo. Ele não poderia vir de Maria e de José. Ele teria que vir de Maria e de Deus, porque ele não poderia ser de Adão e Eva, genuinamente falando. Porque ele estaria desligado da fonte da vida. Então, Maria tem a conceição virginal, há um milagre ali. Porque o próprio Deus tem que vir na sua natureza divina, mas tem que vir na sua natureza humana. Cristo é 100% Deus e 100% homem. Ele não é metade Deus, ele não é metade homem. É difícil a gente entender isso, mas é isso que a Bíblia nos ensina. E ele, cumprindo todas as leis morais dele mesmo, na forma de homem, ele é considerado pela sua lei inocente. Então, quando ele é levado ao matadouro pelos homens, quando ele é morto, quando ele é sacrificado, ele serve como um inocente que morre por aquele que crê nele. E nele é levado todos os pecados do seu povo. Quando o anjo Gabriel chega para Maria e fala da sua conceição, que ela daria vida, que ela daria luz a um filho de Deus, ao próprio Deus, ele fala, e o nome dele será Jesus Cristo, que quer dizer o Salvador do seu povo. É lindo o Evangelho, meus irmãos, meus amigos. O Evangelho, quando você entende ele, é lindo demais. Então, o que o ser humano precisa para ser salvo? Ele precisa compreender as leis de Deus. E ele precisa compreender que ele tem uma dívida impagável diante de Deus. Que ele, pelas suas próprias obras, nunca conseguiria saciar a lei de Deus, a não ser com a sua própria morte. Porque a lei de Deus é essa. Faça isso, se não fizer, você morre. Não faça isso, se você fizer, você morre. A lei de Deus só aponta a morte para o homem, geração de Adão.
Para o homem caído, a lei de Deus só aponta morte. Mas aquele se assegura na lei de absolvição de Deus e crê nela, esse está absolvido e encontra em Cristo a vida eterna. Porque a dívida que você deveria para Deus, Cristo já pagou por você. E Deus trabalha com representações. Justificação. Romanos 5. A palavra de Deus diz lá no versículo 1 que sendo justificados por Deus, nós temos paz com Ele. Sendo justificados nós pelo sangue de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Isso é lindo, meus irmãos. Porque quando Deus coloca o óculos da justificação, Ele olha para você, Ele já não vê mais você, Ele vê Cristo em você. Porque você acreditou no Evangelho de Jesus Cristo. Você colocou toda a sua confiança no sacrifício de Cristo. Então, quando Deus olha para você, você está absolvido, porque Ele olha para você e Ele enxerga o inocente. Assim como Ele olhou para Adão e Eva e viu Adão e Eva com as vestes de pele de animais, Ele já não via mais Adão e Eva culpado, Ele via o inocente que morreu por Adão e Eva. Então, quando Deus olha para você e você crê em Cristo, Ele já não vê mais você, Ele vê Jesus Cristo em você. Você está livre de toda a condenação. Romanos 8, o apóstolo Paulo fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Evangelho é lindo, meus irmãos. Eu chego a ficar até emocionado. Porque essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra da salvação. Não existe outro caminho a não ser o sacrifício de Cristo. Por isso que Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É por isso que eu queria falar para vocês, meus irmãos, que Jesus Cristo é a verdade revelada de Deus. Jesus Cristo é a forma visível de um Deus invisível. É a expressão máxima de um Deus que nos amou, que morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Irmãos, eu sei que esse é um assunto longo e extenso, mas é um assunto que, se você pedir para Deus sabedoria e compreensão, Ele vai te dar, e Ele vai te dar Cristo. E Ele vai olhar para você e não vai ver mais você imperfeito, Ele vai ver você perfeito na forma de Cristo. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos e que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém?